Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Escola Milaré. Como todos sabem, nosso objetivo é colocar em discussão questões técnicas e jurídicas que sejam relevantes para quem se interessa por meio ambiente. Se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações para ficarem por dentro aí de todas as novidades. Hoje estamos recebendo aqui o Júlio Gonchorowski. Ele é formado em oceanografia biológica, tem especialização em manejo de áreas protegidas pela Universidade do Colorado, é mestre em geologia costeira, foi servidor de carreira do IBAMA e do ICMBio, onde ocupou diretorias nacionais nas duas instituições, incluindo o cargo de superintendente no estado do Paraná. O Júlio acumula aí mais de 30 anos de experiência, especialmente em projetos de conservação de espécies ameaçadas no país e implantação e gestão de unidades de conservação, em especial com relação ao uso público, visitação e modelos de concessão, que é o assunto que a gente vai tratar hoje. Atualmente é diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, que é uma das maiores companhias de saneamento do país. Júlio, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo. Obrigado. Eu a quem agradece desse convite, que para mim é sempre um prazer conversar com pessoas ligadas à questão ambiental e trazer e contar um pouco da história que tive a oportunidade de viver nesses órgãos. Obrigado, Júlio, obrigado mesmo. Nós é que temos muito a agradecer e aprender com você, tenho certeza. Júlio, me conta um pouco sobre a sua experiência com gestão de unidades de conservação. Bem, como você colocou, eu me formei em oceanografia, oceanologia, na verdade, na Universidade de Rio Grande, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e ter professores muito interessantes que entendiam que a gestão ambiental, que nem se falava nesse termo, mas a conservação, entender o ambiente e preservar, por exemplo, a região costeira, é uma das ferramentas principais para se conservar os oceanos. Minhas primeiras experiências de trabalho foi com o projeto Tamar, projeto Tartarugas Marinhas, que todos conhecem, e que é um case de sucesso na área marinha de conservação e conservação de espécies e a criação de espécies bandeiras que preservam não apenas as espécies, mas, evidentemente, se conserva ambientes. E nessa história, junto ao Tamar, o criador, um dos criadores do projeto Tamar foi o Gui Marcovaldi, e ele tinha duas situações muito interessantes que ele colocava desde que nos conhecemos. O primeiro é que, quando você entrava numa região tentando conservá-la, tentando fazer uma gestão, seja qual for, o primeiro é que, normalmente, pessoas, como era a nossa história, vínhamos do Sul trabalhar no Nordeste com conservação, nós éramos estrangeiros. Então, você não consegue fazer conservação se você não atrair, gerar emprego, gerar benefícios para as pessoas do local. Se você não tiver a comunidade local envolvida, teu projeto está fadado ao fracasso. Isso nós estamos falando dos anos 80, coisas que hoje parecem ser muito lógicas, mas nos anos 80 não eram tão simples assim. E um exemplo que ele dava um pouco como brincadeira foi o seguinte, que o que nós tínhamos que demonstrar é que uma tartaruga desovando na praia, filhotes eclodindo no ninho e correndo para a praia, vai valer, ao longo do tempo, muito mais do que uma muqueca de tartaruga. Simbolicamente, quer dizer que, se eu tiver transformar essa conservação em um atrativo turístico, se eu conseguir criar esse atrativo turístico, é muito melhor eu ter aquela praia, aquela espécie preservada, e isso vai trazer benefícios a todos. Então, essas duas simbologias, para mim, foram fundamentais para entender que eu só tenho conservação se eu tiver pessoas. E as pessoas que eu preciso ter são sempre pessoas e usuários, no caso de um parque, bem intencionados. Ou seja, se eu não abrir para as pessoas que querem conservar, que quiser desfrutar, quem vai usar é o mau usuário, é o caçador, o palmiteiro, o pescador, etc. Então, acho que daí vem essa ideia de como você conservar utilizando.
Faz todo sentido, Júlio, com certeza. E eu queria então aproveitar e te pedir então para comparar, né, essa realidade brasileira com outros modelos que você conheça, né? Você que estudou fora, você que tem conhecimento a respeito de outros modelos, queria que você comparasse essas duas realidades aí, trouxesse para nós a sua opinião, por favor. É, eu, como servidor público, né, do IBAMA, depois do ICMBio, eu tive a sorte e as gratas oportunidades de conhecer sistemas de unidades de conservação de várias regiões do mundo, né? Os que mais me surpreendem continuam sendo o americano, o mais antigo, o mais tradicional, e o da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia, Estados Unidos, um grande país com toda uma infraestrutura, e a Nova Zelândia, um pequeno país com uma população pequena, deve girar em torno de 3 milhões de pessoas, talvez. Mas ambos os países recebem muito mais visitantes na somatória do que é o número da sua população. Os Estados Unidos é mais ou menos igual, mas a Nova Zelândia chega a ser 3 vezes maior. E usando esses dois países como comparação, eu vejo que o grande problema está no Brasil é de não a população em geral e até às vezes pessoas que trabalham com a conservação não são usuários dos nossos parques, das nossas estações ecológicas, ou seja, das nossas UCs. Se você perguntar a todas as pessoas no seu convívio que trabalham, que lutam pela conservação, lutam pelos parques nacionais como grande exemplo de unidade de conservação, eles não são usuários, né? Entendem sua importância, lutam pela conservação desses espaços, mas não usam. Pergunta para os seus colegas quantos parques nacionais você conhece, né? Alguns vão te falar grandes números, outros menores, outros poucos. Outros conhecem o Cristo Redentor, mas não sabem que ali, se ele está dentro do Parque Nacional da Tijuca, por exemplo. E quando você pergunta, poxa, quantos de vocês dormiu e acordou, consequentemente, dentro de um parque nacional, se acampou? Aí os números são muito reduzidos. Claro que o Brasil é um país que tem um histórico de violência, as pessoas são preocupadas em acampar, em utilizar essas áreas. Coisa que Estados Unidos, Nova Zelândia, o exemplo que eu estou dando de sucesso, não, tem uma tradição, tem a sensação da segurança, mas, acima de tudo, que daí aí sim uma crítica à gestão das áreas protegidas no Brasil, os parques querem receber as pessoas. Muitos poucos parques nacionais no Brasil permitem camping dentro delas. Muitos poucos parques têm infraestrutura para receber os visitantes, né? E, de forma geral, o Brasil evoluiu muito nisso. Dentro da própria estrutura dos órgãos, os órgãos querem receber pessoas, né? Havia muito uma discussão: eu só vou abrir um parque nacional para visitação quando eu tiver com a estrutura completa. Nunca a gente vai ter isso. Porque sempre você vai ter infraestruturas, trilhas, campings, restaurantes, banheiros, sempre se vai ter essa necessidade. Então, acho que o sucesso de modelos, novamente, neozelandês e americanos, são de que os parques foram criados para o benefício, para o bem-estar da população. E quanto mais visitação você tiver, quanto mais parceiros que querem desfrutar e preservar aquelas áreas, mais sucesso todo o sistema de áreas protegidas, consequentemente a conservação da natureza você vai ter. Então, o racional seria quanto mais usar, melhor, né? Ao invés de manter intacto ou tentar colocar regras, ou até mesmo não implementar ou não fomentar esse uso, a gente estaria na contramão. Pelo que eu entendi, eu acho que o uso seria o agente ali de promoção de melhorias e desenvolvimento. É muito interessante, uma visão que faz todo sentido. E caminhando também, avançando um pouco mais, então, em relação ao uso, como é que você enxerga o modelo de concessão de PPP, né, de parcerias público-privadas, aí para melhorar, ampliar a gestão das unidades de conservação no país?
É. As regras vão sempre existir, né? Elas sempre vão precisar ter, vou ter zonear as áreas, áreas permitidas, mas não ficar esperando o ideal. Vamos abrir, vamos trazer as pessoas. Quero dar um exemplo, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? Muito próxima a Brasília. As trilhas de longo curso, de travessias, como são chamadas, que duram 1, 2 dias, são um sucesso, porque as pessoas querem fazer. Então, você não precisa ter enormes infraestruturas para cativar e trazer as pessoas para com elas, né? Eu só queria fazer um paralelo rapidamente, né? O sucesso de programas como a Baleia Jubarte ou a Baleia Franca, né? Que a Baleia Jubarte começou em Abrolhos, na época que eu ainda estava lá como chefe do parque, o projeto, e ao longo desses 30 anos, não só o número de baleias jubarte na costa brasileira e no mundo mais do que multiplicou, né? Mas criou o Whale-Watching, criou uma série de empresas, uma série de barcos muito bem regrados, definidos, etc., que levam o prazer das pessoas de ver uma jubarte com um filhote na costa, sem molestá-las e trazendo benefício à população. Mas, voltando à origem da sua pergunta, as parcerias público-privadas em unidades de conservação são fundamentais, né? Fundamentais por alguns aspectos. Primeiro, a capacidade de investimento do Estado, né? Você pega grandes parques nacionais, como, por exemplo, Tijuca, né, que é o nosso parque mais visitado. Ele precisava, à época, ter uma organização do acesso ao Corcovado, que é o principal atrativo para a visitação do parque. Mas, em paralelo, isso abriu a possibilidade da chamada trilha Transcarioca, onde milhões de pessoas provavelmente percorrem as trilhas do parque, não necessariamente indo visitar o monumento do Corcovado. Então, a infraestrutura necessária para parques como Iguaçu, Tijuca, Aparados da Serra e outros, Veadeiros e outros que já estão sob regime de concessão, são importantíssimos. E são modelos relativamente novos que eles precisam ser estudados, analisados e permanentemente aprimorados. E entender que o empresário, o investidor que vai entrar ali, vai te dar a infraestrutura, vai prover os serviços ao visitante, ele está ali para ganhar dinheiro, né? Ele está ali para oferir lucros. Isso não pode ser considerado um pecado originário, né? Ele é um parceiro privado, mas ele vai trazer infraestrutura, orientação ao visitante, limpezas, etc. e tal, ou seja, vai reduzir muito o impacto da visitação e vai proporcionar aos gestores dessa unidade de conservação tempo, condições, inclusive financeiras, para fazer outras atividades, como o exemplo da trilha Transcarioca. Então, você tem que entender que o cara é um parceiro para aquelas zonas de mais alta visitação, dos maiores atrativos. Mas aí a instituição e seus funcionários têm tempo para fazer outras coisas dentro dessas unidades. Excelente, Júlio. Acho que você citou aí vários modelos. Eu queria que você escolhesse um como exemplo aqui e desse mais alguns detalhes, por favor, que eu acho que o assunto gera muito interesse e com certeza acho que é o caminho que a gente precisa percorrer. Dentre todos esses modelos que você mencionou, qual o exemplo que você poderia escolher aqui e para chamar a atenção de quem nos acompanha para esse sentido do uso sustentável, do investimento privado, conciliado aí com o objetivo público, né, para que o poder público possa buscar a sua finalidade, mas tenha esse apoio da iniciativa privada, naturalmente tendo o seu retorno, que é esperado, e ajudando, por outro lado, também na conservação. Qual seria o modelo que você
poderia colocar aqui como exemplo e citar algumas características dele, por favor. Bem, eu não tenho como citar outro exemplo que não seja o Iguaçu, porque em 96, 97, quando eu fui para o Parque Nacional como chefe, nós implementamos talvez o mais simbólico à época, e até agora, é, programa de PPP, de concessão de visitação pública. O Iguaçu, à época, recebia em torno de 600, 700 mil visitantes por ano. Os carros entravam no parque, nos 11 quilômetros de estradas que separa o portão do parque até as cataratas. Era um caos de gestão. Né? Em 11 quilômetros tinha dezenas de lombadas, toneladas de lixo pela estrada, atropelamento de fauna, ou seja, um problema seríssimo de manejo de visitação dentro do parque. Você tinha restaurantezinhos, uma churrasqueira, um pequeno restaurante, picolé, fotografias, etc. Também já em regime de concessão, mas tudo de uma forma desorganizada, né? Cada um tendo o seu parâmetro, o seu padrão, e o parque era um caos, né? Na gestão de visitação. Então, você tinha que cobrar o ingresso com funcionários terceirizados, recolher o dinheiro, levar para o banco, tentar organizar, por exemplo, em altas temporadas, que entravam 8 mil pessoas, fazer tudo isso. Qual foi o conceito originário que várias pessoas trabalharam mesmo antes de mim? Tem um front gate, ou seja, tem um centro de visitantes, uma área onde você receberia os visitantes, teria um sistema de transporte único, que acabou não sendo único, mas um principal, de ônibus, levando até as cataratas, infraestrutura, né, banheiros, restaurantes, etc., e tal, lojas, souvenir, que, na minha opinião, é algo importantíssimo de um parque ter souvenir de boas qualidades, bonitos, para que a pessoa leve uma lembrança do parque. Não, você não está vendendo uma camiseta. O souvenir de um parque nacional, uma camiseta, tem que ser tão bonita e tão boa, que dure tanto, que aquilo na gaveta de uma pessoa, quando ela for usar, ela não está usando uma camiseta, ela está usando a lembrança da experiência que ela teve num parque nacional, seja Iguaçu ou qualquer outro. Mas voltando, então, quando em 98 se lançou a concessão do Iguaçu, que efetivamente ela só se iniciou em 2000, foi um processo muito difícil, né? As pessoas achavam que você estava privatizando o parque, entendiam que aquilo seria um processo negativo, seria um processo com todos os adjetivos negativos possíveis, né? O outro grande desafio, não havia um mercado de empresas que quisessem fazer isso, né? Por sorte, um grupo de empresários paranaenses constituiu, que veio se chamar Cataratas SA, fez um consórcio com, se não me engano, 6 ou 7 empresas, investiu, ao longo de muitos anos teve prejuízo, mas constituiu, colocou a infraestrutura necessária, foi um parceiro de divulgar a unidade de conservação. O Parque do Iguaçu saiu de 600 mil visitantes, como eu já falei, para mais de 2 milhões antes da pandemia, e rapidamente vai voltar a ter esses volumes. E nunca, claro, foi um mar de rosas, mas se criou uma relação e um mercado no Brasil, né? Esse grupo Cataratas trabalha na Tijuca, trabalha em Fernando de Noronha, que também a infraestrutura lá ficou maravilhosa. Criou-se outros grupos que estão em Aparados da Serra, que estão em Veadeiros, que estão em Serra dos Órgãos. Então, criou-se um mercado para as unidades de conservação como concessionários levando essa infraestrutura. Recentemente, o contrato venceu, foi feita uma licitação, um leilão, um pregão, sei, na B3, aonde os novos concessionários, que foi uma parceria de uma dessas novas empresas com a Cataratas, pagou 370
75 milhões de reais pela concessão. Isso demonstra qual é o potencial de um parque nacional como negócio, como benefício, e ele vai ter que assumir várias obrigações que eram do ICMBio, do Parque Nacional, como, por exemplo, a vigilância na portaria, infraestruturas ao longo de todo o parque, pela concessão ao longo de 30 anos. Eu acho que é um exemplo que sempre deve ser analisado, sempre deve ser aprimorado e sempre teremos críticas a isso. 2 pontos, né? Um de crítica que é muito pessoal, a decisão que os 370 milhões foram para o governo. Eu acho que os 370 milhões a concessionária deveria investir em outras unidades de conservação para multiplicar esse benefício. E o conceito de que é um bom negócio, existe, e os parques nacionais brasileiros, os parques estaduais, têm que estar abertos para esse modelo. E nós temos que estar sempre acompanhando concessões como o do Iguaçu, como o de Tijuca, Serra dos Órgãos e outras, para entender e aprimorar. Nunca vai ser simples, mas eu não vejo outro caminho que não seja esse, porque nós precisamos de pessoas dormindo, acordando num camping dentro de um parque nacional, que é a única forma que eu vejo de você ter realmente a população preocupada com isso. A pessoa pode adorar as baleias, mas só a hora que ela entra num barco e vê uma baleia jubarte amamentando um filhote, ela vai ser um parceiro eterno da conservação. E um parque nacional, uma unidade de conservação, creio que não pode ser diferente disso. Júlio, é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Os exemplos que você trouxe, né, a questão do souvenir, por exemplo, né, é algo que a gente sente, mas não sabe dizer, ou talvez não reconheça isso, né? Quando eu compro um souvenir, ele tem uma boa qualidade, eu guardo aquela lembrança, a lembrança, o valor que ele tem para mim não é só o objeto, é a lembrança do parque, a expectativa de um dia voltar, né? São as memórias dali, e esse vínculo, né? Essa ligação que você cria, né? Com certeza gera o interesse em visitar de novo, gera o interesse em conservar, né, em divulgar para que as pessoas visitem, você se sente orgulhoso de ter essa experiência para compartilhar. Eu acho que isso caminha um pouco na linha da educação ambiental, da informação, né, para que isso gere interesse tanto de quem quer visitar quanto quem quer investir. Como é que você enxerga essa questão da educação e da informação ambiental, na verdade, é o marketing, né, que você gera esse vínculo entre as pessoas e o local, e ao mesmo tempo promove ou amplia, melhora essa utilização. Como é que você enxerga isso? De novo, citando o exemplo do Iguaçu, eu vejo que se criou nessa época, depois foi muito aprimorada ao longo dos anos, uma experiência lá chamada Escola Parque. Era uma pequena escola rural, né, onde tinha 2 salas de aula, né, o prédio era maior, com 4 salas, onde, desde os anos 40, as crianças, os filhos dos funcionários que trabalhavam no Parque Nacional e no arredor estudavam, uma pequena escola municipal. Isso foi se perdendo pelo que era muito mais simples e melhor levar os filhos até o centro de Foz do Iguaçu. Aquilo se transformou num projeto chamado Escola Parque, que é uma escola de educação ambiental. Eu acho que a comunidade em torno, os alunos, os professores, as comunidades como um todo, elas sim devem ter um processo muito forte de educação ambiental, de conscientização ambiental. E isso não é momentâneo, né? Isso é um processo. Não adianta eu dar aula de educação para uma criança se o professor dela não estiver preparado para evoluir com essa criança nessa discussão. Então, tem que preparar o professor para poder fazer educação ambiental tão específica numa escola. E, ao mesmo tempo, eu recebo milhões de pessoas que eu não tenho tempo para fazer educação ambiental.
eu tenho que ter um bom programa de informação ou de interpretação ambiental. Para aquela pessoa que vai ficar apenas 5, 6, 4 horas vendo as cataratas, ela tem que desfrutar, ela tem que saber que tem uma andorinha que mora debaixo das quedas, que ela atravessa as quedas, mergulha. Ela tem que entender que ali eu tenho um dos maiores exemplos de recuperação da onça-pintada no Brasil. Então, mas é muito rápido, são poucas informações para interpretar melhor esse ambiente, né? Me permite, eu vou contar uma pequena história. Para que eu quero tudo isso? Eu quero ter grandes parceiros. No Iguaçu também tive a oportunidade de receber um casal, ele era adido econômico da Embaixada Americana e ela era adida cultural, se não me engano. Passaram uns dias no Iguaçu, ficaram inclusive na nossa casa, e ele contou uma história também para mim muito marcante, né? Quando ele tinha 7 anos, o pai dele levou ele para acampar durante uma semana, 10 dias em Yellowstone, né? Quando o filho dele também tinha essa idade, 7, 8 anos, ele levou o filho para um camping no Yellowstone por um período. Isso era janeiro, quando ele estava na nossa casa. E ele estava feliz da vida, que ele já tinha feito todas as reservas para, em julho, levar o neto dele ao Yellowstone com o filho para acampar. Legal. Muito mais do que um passeio de verão, muito mais do que isso, o Yellowstone era um elo familiar dele, da sua família e das suas gerações. Quer dizer, o pai dele, ele, o filho, o neto, são permanentemente protetores do Yellowstone. São pessoas dispostas a discutir, querer mais recursos e garantir a proteção, a ampliação de um parque nacional. Júlio, excelente exemplo. Eu quero aproveitar também esse gancho, né, a gente trazer um outro olhar aí, não só para os parques, mas, por exemplo, as temporadas de cruzeiros, né, que a gente vê que no verão sempre aumenta, a gente vai se deparar com isso logo, logo, né? Noronha é com certeza um dos destinos aí mais lindos do mundo, né, um orgulho para nós brasileiros. Eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre isso e você trouxe, né, um exemplo e um comentário acerca do licenciamento, por exemplo, dos cruzeiros em Noronha, né, que você foi chamado ali a falar sobre, né, como regrar ali a visitação dos cruzeiros, de que maneira fazer isso, se haveria um licenciamento ali do navio em si, do local onde é feita a visitação, de ambos. Eu lembro que você comentou que ao final a conclusão seria por apenas licenciar o navio, né, e que na sua visão faria mais sentido ao invés de licenciar o navio, que tem mais ou menos alguma padronização, né, alguns parâmetros que já devem ser mesmo observados, e faria então mais sentido licenciar o roteiro dele, né, aonde ele poderia ou não trafegar, de que maneira ele poderia ficar, quanto tempo, os parâmetros, funciona ou não funciona, embarque e desembarque, que na minha visão fez todo sentido, né, fez muito mais sentido cuidar do local em si, que é o objeto da proteção, ao invés de olhar apenas para o navio. Eu queria que você trouxesse para a gente, então, um pouquinho dessa experiência e como lidar com isso, né? Como lidar com uma demanda, por exemplo, nessa linha, como estabelecer parâmetros aí para um modelo, só para a gente ilustrar também um modelo um pouco diferente aí em relação aos parques, que você comentou muito bem, com certeza o Iguaçu aí serve como exemplo para a gente. Sempre que você discute cruzeiros em Noronha, você vai acender a chama dos dois lados, né? Dos que dizem que ele é muito impactante, que ele causa um potencial de impacto muito grande na vila, porque é muita gente entrando e saindo em pouco tempo. Você vai ter pessoas que entendem que ele traz benefícios sociais e econômicos. Então, sempre que se discute o navio de Noronha, você entra numa discussão muito forte dos sentimentos das pessoas. Eu entendo que Noronha é um destino extremamente caro. As pessoas querem ir a Noronha e vão a Noronha, tá? Hoje você só chega de aviões pequenos, porque tem um problema na pista de pouso, né?
Eu tive recentemente a oportunidade de ir a Noronha 10 anos depois, né? Quando foi feita a concessão em Noronha. Agora foi a última vez que eu fui, em 2010, e estive agora mês passado lá, ou seja, 13 anos na prática depois. O parque está muito melhor. O parque está muito melhor conservado. O acesso à Praia do Sancho, o acesso às praias estão excelentes, as trilhas ficaram ótimas, você tem orientação, você tem uma série de coisas que são necessárias e era o objetivo daquela concessão. Não se fez coisas foram impedidas de fazer, mas não vamos entrar nessa discussão. Noronha é um sucesso, é um case, é um objeto de desejo. Então, está no meio do oceano. Então, é natural que haja uma pressão de você ter atrativos de navios para essa região, seja o que for. O que o ICMBio me permita, é muito fácil, como aposentado, colocar isso, deve ter, então vamos fazer as regras. Quem vai poder utilizar, qual é a empresa, os navios, isso pode ser palco de uma licitação, palco de um cadastramento, palco de um rodízio. O importante é decidir se o navio é importante ou não. Eu gosto da ideia de um navio, né? Mas, claro, não estou na gestão e toda essa gestão vai ser discutida. Mas eu visitei uma área que me parece tão frágil quanto Noronha, que foi o Alasca, né? Estive dentro de uma unidade de conservação, um parque, uma floresta nacional no Alasca, nos seus fiordes, aonde fiordes e geleiras, então ambientes extremamente delicados, aonde você tinha rotas de cruzeiros de navios grandes que percorriam esses fiordes. O que você tem lá e que nós precisamos ter aqui? Regra clara, estabelecimento muito correto do que pode, não pode, aonde pode, como eu vou fazer todo esse trabalho e monitoramento, né? Nessa oportunidade em Alasca, havia uma equipe que estava monitorando quanto tempo o navio lançava fumaça negra ao longo do fiord dos seus motores. Então, você tem que criar as regras e o monitoramento. E lembrar que uma função de uma unidade de conservação, isso já foi discutido em 2003 no Congresso Mundial de Parques de Dublin, é trazer benefícios econômicos à população local e ao país. E esse é mais um equipamento que pode ser utilizado, na minha opinião. Muito bom, Júlio, muito bom. Acho que para quem gosta de visitar e para quem quer investir, sem dúvida, é uma excelente notícia, um ponto de vista aí que faz todo sentido. Realmente um ponto de vista de alguém que conhece, de alguém que tem experiência para discutir, para propor. Com certeza quem nos acompanha aqui, assim como eu, assim como todos aqui da Escola Milaré, são muito gratos, né, por essa aula que você nos deu aqui sobre gestão de unidades de conservação, todos esses exemplos, essa visão da realidade, o que pode ser melhorado, o que a gente já tem de bom, né? Eu acho que com certeza só podemos te agradecer muito, né? Esperamos poder contar com você outras vezes aqui, sempre que puder nos dar essa honra da sua presença e dividir conosco o seu conhecimento, Júlio. Bom, novamente eu que agradeço, né? É um prazer estar junto com o Escritório Milaré, com toda a sua equipe, que é uma referência no Brasil. E, por favor, sempre que precisar, sempre que eu puder colaborar, estamos à sua disposição. Muito obrigado mais uma vez, Júlio. Obrigado a Obrigado, eu. todos. Até a próxima, pessoal. Um abraço.